Fala pessoal, no último vídeo a gente estava fazendo a nossa controller, eu adicionei mais uma controller aqui, mais um mapeamento de caminho, que é para selecionar um usuário único. Então o que eu fiz? Em vez de utilizar o /all, eu fiz um mapeamento para user. Então se a pessoa digitar usuário /user, ele vai fazer essa função aqui. Essa função ela vai retornar o conteúdo de repositório.findById e retorna para a gente um optional usuário, que é o que? Um usuário opcional, porque o retorno dele ele pode ser um valor de usuário ou ele vai retornar nulo se nenhum usuário for encontrado, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Mesmo esquema da anterior, a gente vai colocar o response body, porque a gente não está respondendo um redirecionamento para um template, certo? A gente não vai enviar isso para uma view, a gente já vai retornar direto para o nosso browser ou para quem estiver fazendo a requisição do tipo GET. E aí nós vamos utilizar, ela vai retornar para a gente um valor do tipo opcional usuário e o nome da função é retornar user. E aí a gente vai incluir um request param com um valor. Então eu vou incluir aqui uma variável do tipo string e esperar um valor id, ok? Esse valor id ele vai ser convertido para long. Então eu vou usar um long.parseLong para transformar essa minha string em um valor do tipo long, porque o nosso id usuário é do tipo long, então ele tem que ser do mesmo tipo. E aí eu vou fazer um find by id utilizando o repositório. Então veja, isso seria o que? Seria um select asterisco from usuário where id usuário igual o nosso valor de id. Então ele converte todo esse trabalho de escrever o select para a gente utilizando a variável repositório, porque ela já tem esse método pré-pronto para a gente. Ok? Então vamos testar esses três métodos agora. Então a gente tem o método add, um método all e um método user. Quando a gente faz qualquer chamada pelo browser, ele funciona como uma requisição GET. Então a gente pode testar esses dois pelo browser normal. Então posso vir aqui no meu browser, abrir uma aba nova, localhost 8080 /usuário /all. Retornou um conjunto vazio. Consequentemente, se eu vier aqui colocar user, eu até estava testando ali, ó, e id igual 1, e não, né? Interrogação id 1, então eu estou passando o valor id como parâmetro, com o valor 1, ele vai retornar para mim nulo. Então não existe esse valor lá. Se eu tentar fazer uma requisição localhost 8080 usuário add e tentar colocar os valores, então vou tentar fazer um add aqui. Quais eram os valores? Nome igual a Fernando e comercial sobrenome igual. Quando eu estou passando aqui eu não preciso botar entre aspas, eu tenho esse costume, mas não preciso. Fernando, sobrenome Andrade e e-mail igual fernando@gmail.com. E eu der enter, ele deu um erro. Essa aplicação não possui um mapeamento explícito. Por que ela não possui? Ela não possui um mapeamento do tipo GET para o caminho add, ok? Eu posso até colocar esse mapeamento, mas ele está falando para mim aqui, olha,
fez uma requisição HTTP de um método não suportado. Você fez uma requisição do tipo GET e isso não é suportado. Então, para a gente testar a nossa atribuição do ID, que ela é um post, a gente vai precisar do Postman. Vou abrir o Postman aqui. Então, abri o Postman. E aí, qual que é a nossa URL que a gente vai tentar? Será que tem como aumentar a fonte do Postman? Setting. Ah, tem aqui. Eu acho que o pessoal deve ter recurso de aumentar, não é nem por questão de usabilidade, né? É tudo por questão de povo dando aula usando as ferramentas deles. Acho que isso aqui só aparece no console. Vou fazer a questão do Google aqui só para ver onde que ele aumentou a fonte. Ah, ele deu aqui. Queria aumentar a fonte da interface. É, não vai ter. Bom, então vou fazer uma requisição do tipo post para o endereço localhost 8080 barra usuário barra add. E aí, aqui no Postman, a gente vai colocar o quê? A gente está passando como post, então a gente vai colocar esses valores aqui, ó. Nome, sobrenome, e-mail. Valor, Fernando Andrade, fernando.heb@gmail.com. Enviei. Valores salvos com sucesso. Show, funcionou. Será que funcionou? Vamos fazer uma requisição então aqui no Postman mesmo, ó, com o get localhost usuário do tipo get. E aí eu vou colocar o all. Retornou um objeto para mim, olha, ele retornou um conjunto de objetos. Ele já transforma utilizando uma biblioteca que ele tem que chama Jackson. Ele já transforma isso para a gente num objeto JSON. E ele já retornou esse JSON para mim, olha, nome Fernando, sobrenome Andrade, e-mail fernando.web@gmail.com. ID desse usuário 1. Vamos tentar fazer o user agora? User. Eu posso utilizar aqui user ID valor 1. E já constrói para mim aqui a URL, tá vendo? Quando eu adiciono um parâmetro no Postman, é a mesma coisa que eu utilizar a interrogação id igual a 1 para o método get. Entende? Trouxe o mesmo valor, porque é quem está lá. Vamos fazer um outro ID. A gente já consegue. No Postman é legal que você tem aqui o seu histórico, né? Então, vamos fazer aqui um outro ID, trocando esses valores aqui. Fabiana Marcondes, eu não faço ideia sobre o nome da Fabiana. Marcondes Fabi das letras @gmail.com. Valores salvos com sucesso. Qual que é o ID da Fabi? Vai ser o 2, né?
Se eu vier aqui fazer a outra requisição do tipo all, então usuário /all, send, trouxe o conjunto Fernando e Fabiana. Ok? Então, agora eu vou fazer user, usar mesmo que está aqui, user, e colocar o valor 2. Send, trouxe para mim a Fabiana. Legal? Então a gente já começa a criar, através da nossa controller, recursos para a gente localizar esses valores dentro do nosso banco. E a gente pode ver que aqui no banco a gente teve a manipulação dos valores e ficou de uma maneira transparente para a gente. Em nenhum momento a gente fez insert, fez o comando SQL para fazer essa tratativa. Quem fez isso para a gente foi todo o JPA. Legal? Bacana, né, pessoal? Então, a gente vai ficar aqui com esses testes. E aí, próximo vídeo é para passar a atividade para vocês.